Dar-vos as boas-vindas. Sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. A nossa sessão de hoje, como é do vosso conhecimento, é dedicada à limpeza e desobstrução das linhas de água e é importante encarar as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente a limpeza das linhas de água, não como uma mera obra de construção civil, cujo objetivo é assegurar o escoamento da água, mas numa ótica de intervenção integrada, com sensibilidade e respeito pelos valores naturais e suas funções ecológicas. Neste sentido, o que se pretende abordar hoje é o enquadramento legal, a área de intervenção, porquê e como fazer esta limpeza e desobstrução das linhas de água. Temos connosco, o nosso orador de hoje é Rui Sequeira, licenciado em Engenharia Biofísica, com especialização do mestrado em Gestão de Recursos Biológicos e mestre em Ciências da Paisagem, área de especialização de Dinâmica e Gestão da Paisagem Rural, ambas da Universidade de Évora. Desde 1994, que exerce funções de técnico e dirigente da administração pública na área do ambiente e ordenamento do território, em particular em áreas associadas à gestão da água. É o atual administrador regional dos recursos hídricos do Alentejo, na APA-ARH, Agência Portuguesa do Ambiente, Administração da Região Hidrográfica do Alentejo. Muito obrigada, Rui, por ter aceitado o nosso convite e por estar presente aqui connosco hoje e por nos dar a conhecer um bocadinho melhor esta temática a todos aqui que estão presentes. Obrigada. Sim, senhora. Bom dia, boa tarde a todos. É com grande prazer e obrigado por nos terem convidado para este webinar com uma adesão tão grande. Espero também estar aqui à altura dos acontecimentos. Foi pena, este vídeo é um vídeo recente que a Agência Portuguesa do Ambiente produziu. Foi pena o som não ter saído nas melhores condições. Quem pretender depois assistir ao vídeo, nós temos muito gosto em facultá-lo. Ele está na nossa página da internet, na nossa página da Agência Portuguesa do Ambiente. Rui, Portanto, espera só, Rui. Diga. Só um bocadinho, Diga. há aqui algumas observações de quem não consegue ouvir. Para quem não consegue ouvir, confirmem só se efetivamente estão a ouvir-nos, quem o está a conseguir, e para quem não estiver, peço-vos que saiam e que voltem a entrar. Peço desculpa por esta interrupção, mas efetivamente tínhamos aqui algumas pessoas que não estavam aqui a deixar-nos mensagens que não. Só para mencionar, então, Alexandra, que há pessoas que já saíram e já voltaram a entrar e continuam sem som. Portanto, era só para verificar se há aí alguma... não é da nossa parte, porque Pronto, efetivamente ok. temos aqui pessoas que estão a ouvir. Portanto, poderá ser na questão dos próprios equipamentos das pessoas, né? Sim, Correto. sim. Tá bem. Peço desculpa, Rui. Então, sim, senhora. Pronto, estava a pedir desculpa por o vídeo não estar com som, mas estas questões técnicas às vezes surgem e com a audiência tão grande é natural que isto possa acontecer. Então, indiretamente, primeiro fazer aqui um pequeno enquadramento. Pode haver aqui alguns dos participantes que não sabem o que é isto da Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente é um organismo que foi criado em 2012, resulta da fusão de 9 organismos distintos, é um instituto público integrado na administração direta do Estado, tem autonomia administrativa e financeira e património próprio. Portanto, isto é a foto da nossa sede em Lisboa, em Alfragide. Portanto, é uma instituição pública que tem como missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável. Executa a sua missão através da cooperação próxima e articulada com outros organismos públicos, privados e sociedade civil. Como vê, aqui há uma panóplia enorme de áreas de intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente. Este esquema é um pouco, já tem algum tempo. Por exemplo, aqui a questão do clima foi recentemente retirada, fundou-se
uma agência para o clima, mas todas as outras mantêm-se: químicos, ruídos, participação pública, registros ambientais, proteção costeira, licenciamento ambiental, desenvolvimento sustentável, ar, avaliação ambiental, resíduos e a água que é o nosso core business, nomeadamente aqui em termos regionais, na ARH Alentejo, no qual eu desempenho funções. Portanto, a APA tem, a nível nacional, 700 funcionários. Nós aqui no Alentejo somos cerca de 80, distribuídos não só em Évora, num edifício sede que está aqui uma parte da CCDR Alentejo, uma parte do resto de chão da CCDR Alentejo, mas temos também aqui o nosso laboratório. Depois temos um polo em Santo André, outro em Setúbal e outro em Beja. As ARHs são 5, Norte, Centro, Tejo e Oeste, Alentejo e Algarve. A nossa do Alentejo tem como missão a gestão das bacias hidrográficas do Tejo. Sabem, a gestão da água é efetuada por bacias hidrográficas e no Alentejo temos a nossa área de intervenção as bacias hidrográficas do Guadiana, do Sado e do Mira, e as ribeiras que desaguam diretamente para o Oceano Atlântico nesta costa a sul de Sines, a sul de Vila Nova de Santander, de Vila Nova de Mil Fontes, portanto, até o Algarve, tudo o que desagua para o Oceano Atlântico é a área de intervenção também desta RH Alentejo. Geralmente temos intervenções no distrito de Porto Alegre, de Setúbal, Beja e Évora. Indo aqui agora ao encontro daquilo que é o nosso tema, a questão das linhas de água, só uma pequena introdução. Esta introdução, curiosamente, não é diferente de uma que fizemos há 30 anos atrás, no âmbito de um projeto, foi o MEVAGAR, Medidas de Valorização de Galerias Ribeirinhas. Foi um projeto do ISA, da Universidade de Évora, e na altura a Direção Regional do Ambiente do Alentejo, mas esta introdução mantém-se válida atualmente. Na altura foi mais difícil entrarmos aqui com estas novas valências, estas formas de atuar perante as linhas de água. Ainda há aqui uma perspectiva um pouco diferente de como devem ser encaradas as linhas de água, como a Alexandra disse, e muito bem no início, os dois pontos de vista de ordem ambiental, vezes linhas de água numa mera perspectiva de obras de construção civil. Há 30 anos atrás, por mais complexo este debate, hoje já não é tão difícil, mas por vezes, ainda no nosso dia-a-dia, existem algumas dificuldades. Portanto, em termos de introdução, que os sistemas de drenagem natural são elementos da paisagem que a presença permanente ou temporária de água originam um desenvolvimento de sistemas bióticos de grande diversidade e geralmente com um grande contraste com a envolvente, não é? Estas estruturas das linhas de água. Há algumas intervenções que antes seriam consideradas corretas, como sejam a dragagem e canalização, a remoção total de vegetação, a nutrificação transversal e longitudinal, a impermeabilização, etc., executadas na preocupação da defesa contra as cheias e da máxima utilização da terra arável, urbanizável, são hoje em dia contestadas, pois decorriam numa abordagem demasiado simplista do meio complexo e frágil que são as linhas de água. E para transmitir isto, tenho aqui estas 3 fotos que há tempos tirei perto de Valência, numa povoação denominada de Letur. Depois houve quando existiu aquele fenómeno climatológico de cheias intensas nesta zona. Isto é uma povoação relativamente pequena, é Letur. Nesta povoação morreram 11 pessoas, se a memória não me falha, e vemos aqui também a razão disso ter acontecido. Esta povoação, para quem conheça Ronda, é tipo Ronda em Porto Pequeno, é um planalto. Há uma bacia hidrográfica
com pouca retenção de água, com poucas infraestruturas hidráulicas, com solos pouco permeáveis, e há um escoamento enorme, caiu ali uma chuvada enorme, e a água toda foi encaminhada das várias linhas de água adjacentes, foram encaminhadas para este fluxo de água que está aqui do lado esquerdo, e aqui passou uma enorme quantidade de água, como vê, uma linha de água completamente canalizada, reduzida àquele leito menor praticamente, sem outro tipo de forma de existir um espalhamento daquelas cheias, e a água, quando aqui chegou, foi em frente, levou um conjunto de casas. Felizmente, mesmo assim, isto foi por volta das 4 da tarde, em que a maior parte das famílias ou estavam a trabalhar e os jovens estavam nas escolas, senão as consequências tinham sido muito piores. Muito piores. Depois aqui ao meio temos uma fotografia que é um carro, é um automóvel, vejam bem como está identificado o automóvel, e na fotografia da direita temos aqui uma intervenção que foi feita há mais tempo, em que temos uma passagem hidráulica com várias zonas para escoamento, e uma passagem hidráulica mais recente, apenas, ali mais ao fundo, apenas com uma única obra de arte, e foi aqui, foi também um dos problemas, quando teve aqui grande parte da água, e esta estrada também foi completamente destruída. Isto é só para dar aqui um exemplo do que eram antes intervenções consideradas corretas e hoje, obviamente, têm sido contestadas. Mas pronto, em termos de apresentação, aquilo que eu preparei aqui, como também a Alexandra já disse, enquadramento legal, a área de intervenção, o uso das margens, o que é uma limpeza, por que fazer, quem é o responsável, o que fazer, as coimas, como fazer, os casos mais comuns e quais são os apoios que neste momento existem disponíveis em termos de fundos comunitários. Enquadramento legal. Portanto, antes, o enquadramento antes da nova lei da água, nova, já é de 2005, portanto já tem 20 anos, era diferente. Portanto, quem queria intervir numa linha de água tinha que ser sempre objeto de um tipo de utilização. Hoje em dia não é necessário um tipo de utilização, portanto, deixou de se considerar a desobstrução de linhas de águas como uma utilização, mas permanece a obrigatoriedade de a realizar, e já que a lei da água, portanto, lei 58 de 2005, prevê a limpeza e desobstrução dos alvéolos das linhas de água, alvéolos e não alvéolos, como uma das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e das zonas ribeirinhas. E estas medidas devem ser executadas sempre sob a orientação da Agência Portuguesa do Ambiente, através destes departamentos da ARH Alentejo. Portanto, isto é o enquadramento legal. Isto é um dos pontos que eu acho que é importante ficar desde já assente e que tenham presente. Não é um título de utilização de recursos hídricos, é um parecer que as ARHs têm que emitir sempre que se pretende efetuar uma limpeza e desobstrução de uma linha de água. As áreas de intervenção. Portanto, estas ações geralmente são efetuadas nas chamadas linhas de água não navegáveis nem flutuáveis. E este conceito de domínio hídrico acho que também é importante termos aqui presente. O leito é o terreno coberto pelas águas em condições de cheias médias, e a margem é a faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha d'água que limita o leito das águas com largura legalmente estabelecida. Portanto, temos o mar territorial normal, depois temos o mar interior, depois temos a linha máxima de praia-mar de águas vivas e comerciais. Por sua vez, a margem no domínio público marítimo é de 50 metros. Para o interior, nas linhas de água, estamos a ir da foz para as nascentes, é de 50 metros, quando a água ainda quando é sujeita à influência das marés. Depois passa a 30 metros quando é navegável ou flutuável, e depois passa a 10 metros quando, portanto, a maior parte das linhas de água, certamente importa aqui falar, são estas linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, que têm um domínio hídrico de 10 metros. Portanto, qualquer intervenção
que tenha que ser efetuada nesta faixa de 10 metros e que seja uma limpeza, carece deste parecer que eu anteriormente referi. Portanto, só aqui esclarecer melhor a questão da margem. Os 50 metros são as águas sujeitas à influência das marés. Portanto, na nossa área de jurisdição é o Guadiana até Mértola, é o Sado até Alcácer do Sal e é o Mira até à curva de Dom Soeiro, não chega a Odmira. Depois a questão dos 30 metros é mais para o interior, ela foi considerada navegável ou flutuável, e aqui também se pode incluir as albufeiras de águas públicas. Portanto, as albufeiras de águas públicas, aquelas albufeiras de alguma dimensão, Alqueva, Pigo do Altar, Roxo, etc., têm esta margem dos 30 metros. Portanto, qualquer intervenção que aí queira ser feita, que se pretenda fazer, carece sempre de um parecer nosso, temos limpezas de linhas de água, ou, se for outro tipo de intervenção, de um tipo de utilização. As funções das linhas de água, quais são os seus recursos, quais são os valores, certamente todos temos presente. Recurso água, a importância que o recurso água tem para a sobrevivência dos seres vivos, as questões associadas ao movimento, à energia, a pesca, tanto em termos de alimentação, sabemos que em algumas comunidades a importância da pesca para a sua socioeconomia, como atividade desportiva, a questão da diversidade biológica, da biodiversidade, a questão da vegetação, a fauna, são zonas muito ricas em termos de biodiversidade, a questão dos sedimentos, a importância que as linhas de água têm no transporte dos sedimentos aluviais, numa fase final, a recarga das praias marítimas, as questões associadas ao recreio, aos banhos, não aos nenhos, à navegação, aos piqueniques, a questão paisagística, as questões científicas e culturais e também, obviamente, as questões do contínuo natural. Portanto, esta importância que as linhas de água têm na ligação de diferentes áreas, diferentes ecossistemas, são muitas vezes os locais, são as autoestradas, por assim dizer, da vida, tanto em termos de avifauna, como em termos de mamíferos, etc. Portanto, isto são estruturas extremamente importantes. Portanto, nas linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, incluídas linhas de água que secam temporariamente, a largura da margem, como eu disse, é 10 metros. Portanto, são todas estas linhas de água de regime torrencial. Onde é que vamos verificar isso? É na cartografia militar. A Carta Militar é a base da gestão de recursos hídricos do nosso país, da nossa administração. Portanto, tudo aquilo onde estiver identificado, aquela linhazinha azul, é uma linha de água, e é uma linha de água, mais a montante, de caráter, como eu expliquei, torrencial. Portanto, aqui aplica-se esta margem dos 10 metros. Portanto, só é esta base que serve para a nossa gestão. Há que cumprir aquilo que está definido na cartografia, cientes, no entanto, nós, a administração, estamos cientes que muitas vezes isto são zonas com algum dinamismo e que aquelas linhas de água possam vir a sofrer algumas alterações decorrentes do uso do solo, decorrentes de fenómenos climáticos extremos, mas é a base de trabalho, são aquelas linhas de água, são as linhas de drenagem, é isto que nós devemos manter, é isto que nós devemos cumprir ao máximo possível. Portanto, ultimamente temos aparecido muitas situações em que se pretendem desviar linhas de água para a instalação por exemplo, de naves industriais, zonas de indústria ligeira. Agora, recentemente, é a questão também dos próprios das culturas, algumas culturas intensivas, alguns olivais, algumas vinhas. Portanto, é precisamente o contrário. O nosso entendimento, o layout final de todas essas antropizações do ecossistema tem que ter em consideração os condicionantes biofísicos que existem, e a rede de drenagem natural deve, ao máximo, ser preservada, cientes, no entanto, que por vezes temos que fazer algumas pequenas atualizações. Portanto, as margens ribeirinhas do domínio hídrico devem ser respeitadas,
devendo para tal ser evitada a linearização das margens, o corte total da vegetação e a contaminação agrícola, a ocupação total das margens por campos agrícolas, a construção de muros e a impermeabilização das margens, o vandalismo, as podas devastadoras e o corte da vegetação para o leito, a deposição de resíduos, a permanência de árvores caídas junto a passagens hidráulicas, pontes, etc. Este é um grande problema. Muitas vezes temos tido alguns contactos com as infraestruturas de Portugal, com as estradas, por causa de, muitas vezes, linhas de água que a montante não são devidamente geridas e depois, ao fim de algum tempo, ao chegar às obras de arte, são acumulados material linhoso e acabam por funcionar como barragens. Temos tido aqui alguma articulação com as estradas de Portugal e, neste sentido, temos atuado muitas vezes conjuntamente no sentido de ser removidos este material e também notificar os proprietários das zonas de montante para manter as suas linhas de água devidamente limpas e desobstruídas. Portanto, o entubamento parcial ou total da linha de água, por norma, é uma situação que nós aqui, em termos da RH Alentejo, rejeitamos, a artificialização das linhas de água, este entubamento parcial ou total da linha de água. A rejeição de efluentes e o tratamento adequado e a descarga de águas pluviais contaminadas, como é óbvio. Portanto, por isso é que toda a rejeição de águas residuais tem que ter um título de utilização de recursos hídricos e tem que cumprir aquilo que está definido em termos de VLEs, dos limites de emissão, e em função daquilo que é o meio receptor e o estado da massa de água. Isto é um trabalho que nós aqui, em termos de administração de recursos hídricos do Alentejo, temos uma equipa que há muitos anos trabalha afincadamente nesta área e os resultados têm sido positivos. Ainda, por exemplo, fiquei muito contente aqui há 3 dias atrás de estar num seminário sobre da bandeira azul das praias fluviais e saber que as nossas 10 praias fluviais da nossa região têm qualidade de água excelente. Isto certamente se deve a um trabalho conjunto, obviamente, que não é só nosso, é das autarquias, é das entidades com competência na gestão das águas residuais, que permitem que hoje em dia possamos ter, por exemplo, a nível da nossa região, 10 praias com qualidade da água muito boa. Portanto, o corte total da galeria de vegetação ribeirinha, o corte total do substrato herbáceo rustivo, a erosão, a destabilização das margens e a ausência de ensobramento do leito. A importância também do ensobramento para questões de qualidade da água, de cianobactérias, etc. Portanto, o que é que consideramos uma limpeza? Uma limpeza consiste fundamentalmente na remoção dos resíduos sólidos urbanos, que seja lixo, não é? A remoção de resíduos de construção e demolição elétricos e eletrónicos, monos, pneus, entre outros, e a remoção seletiva de material vegetal, árvores, ramos, que coloquem em risco as infraestruturas hidráulicas existentes no curso de água, pontes, pontões, açudes e o normal escoamento e o espraiamento de cheias. Portanto, isto são as três grandes itens, quanto a nós, do que é que consideramos uma desobstrução dos cursos de água. Até retirar este material de forma a permitir-nos que a água escoe, mas que se mantenha a qualidade ecológica das margens. E para isso, como é que se deve fazer? As ações de limpeza devem manter as árvores e arbustos e a respectiva estrutura radicular, portanto, exceto as infestantes nas margens. Obviamente, aqui de infestantes estamos a falar de canas, de silvas, etc. Portanto, tem a importância da manutenção destas espécies, não só para a questão da biodiversidade que falámos, mas também para a própria estabilidade dos taludes e das margens das linhas de água. Portanto, manter a vegetação herbácea dos taludes e a respectiva estrutura radicular, permitir a utilização das águas, para permitir também que as águas possam ser uma área de utilização, uma área social. Queremos que as linhas de água tenham vida, que sejam utilizadas pela população. Garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos, areia, lama e sedimentos, em situações hidrológicas normais ou extremas,
minimizar o risco para pessoas e bens em situações de cheia, a importância que tem, vimos agora nos últimos tempos, a importância que temos as linhas de água que garantam um normal escoamento das águas e o espraiamento das cheias. Geralmente nós trabalhamos para um período de retorno de 100 anos, portanto, todas as passagens hidráulicas, tudo o resto, as próprias zonas ameaçadas por cheias, os instrumentos de gestão territorial têm isto em consideração, um período de retorno de 100 anos. Diminuir os riscos de erosão dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das linhas de água. Eu aqui falava um pouco na questão dos sedimentos. O paradigma da questão dos sedimentos, da limpeza dos sedimentos, mudou, infelizmente, com o que se passou em 2001, no dia 4 de março de 2001, portanto há 24 anos, na ponte Índice Ribeiro, onde morreram 59 pessoas, muito com a queda daquela ponte, muito provavelmente por uma intervenção humana repetida, incorreta, de muitos anos, com a retirada de sedimentos, de areias. Portanto, a partir daí, de uma forma geral, não é permitida a remoção de sedimentos, exceto para fins comerciais. Não é permitido para fins comerciais, exceto para ligeiras intervenções, para a estabilização dos taludes, para o arranjo de algumas vias que estejam confinantes, para usar na propriedade, mas não para fins comerciais. Portanto, para isso é necessário que as linhas de água apresentem podas de formação seletíveis, potencia a criação de sombra sobre o leito. Geralmente nós sugerimos que estas podas de formação das árvores possam ir a uns 2 metros. A vegetação ribeirinha é contínua ao longo das margens, portanto é necessário manter o máximo possível, nomeadamente este porte arbóreo. As águas e as margens de boa qualidade, traçado curvilíneo e com margens naturais ou naturalizadas, para não acontecer, por exemplo, o exemplo que eu falei há pouco em leitura, a importância de haver alguma dos traçados não serem retilíneos para diminuir a velocidade de escoamento das águas e as questões da biodiversidade do ecossistema. Outra questão, certamente, que alguns terão dúvidas, é de quem é que é o responsável por estas limpezas de linhas de água. A limpeza das linhas de água está muito claro, atualmente, em termos legais, que compete aos municípios dentro dos aglomerados urbanos, portanto, aquilo que são os perímetros urbanos, é ver onde é que estão os perímetros urbanos, dentro dos perímetros urbanos compete às câmaras municipais, aos municípios, às juntas de freguesia. Não com isto quero dizer que não tenham que ter o necessário parecer, autorização nossa, portanto, não seja devidamente acompanhado pela Agência Portuguesa do Ambiente, e dos proprietários nas frentes particular fora dos aglomerados urbanos. Portanto, tudo aquilo que é zona rural, fora das zonas urbanas, compete aos proprietários fazer esta intervenção. Depois dos organismos dotados de competência própria ou delegada para a gestão dos recursos hídricos na área dos demais casos. Em áreas protegidas, por exemplo, em áreas protegidas onde a propriedade seja, por exemplo, do ICNF ou de municípios, etc., compete a estas entidades. Sempre que possível, os trabalhos devem ser acompanhados e fiscalizados por técnicos com formação ambiental adequada. Todas as ações, como disse, devem ser comunicadas à Agência Portuguesa do Ambiente, através dos seus departamentos regionais, da ARHs respectivas, utilizando para o efeito uma minuta, que eu já vou apresentar mais à frente, mas que está no site da Agência Portuguesa do Ambiente. Temos lá uma minuta, é preencher esta minuta e enviar preferência por correio eletrónico para as ARHs respectivas aquilo que pretendem fazer. Quando incidem em áreas protegidas, áreas classificadas e rede Natura, é necessário um parecer prévio do ICNF. Portanto, antes de nos submeterem, se já vier com este pedido de parecer prévio do ICNF, certamente o processo torna-se muito mais célere. Quem é que é responsável pela fiscalização? Portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente, as ARHs, o CEP, os Serviços de Proteção da Natureza, as câmaras municipais, juntas de freguesia. Portanto, isto são aquelas entidades
que podem fiscalizar, podem alertar, podem sugerir. Nós pretendemos e gostávamos sempre que tivéssemos uma postura mais proativa, sugerir, sensibilizar os proprietários, as câmaras. É preciso fazer estas intervenções e arranjar a forma mais adequada para o fazer previamente do que atuar em termos coercivos e estarmos a levantar autos de notícia e coisas do género, com tudo o que daí acarreta, com os problemas que acarretam, ainda mais porque as coimas a aplicar não são propriamente negligenciáveis. As pessoas singulares, 200 a 1.000 euros em negligência, 400 a 2.000 euros em termos de dolo, pessoas coletivas 3.000 a 13.000 euros em termos de negligência e 6.000 a 22.500 se for em termos de dolo. Portanto, em termos muito gerais, os trabalhos de limpeza e desobstrução devem idealmente realizar-se de jusante para montante, efetuar-se manualmente ou com equipamentos de corte ligeiro, motosserras, motorroçadores, evitando-se o uso de níqueis pesados. Eu sei que isto é, muitas vezes é fácil de escrever, é fácil de dizer, e no nosso dia-a-dia temos algumas dificuldades, e nomeadamente com esta questão do manualmente, com a dificuldade que temos de arranjar nos dias de hoje mão de obra para, nas zonas rurais, nomeadamente, e até dentro das cidades, fazer este tipo de intervenções tão específicas e tão particulares. Claro que é muito mais fácil contratar uma retroescavadora para fazer esta intervenção, mas preferencialmente idealmente, como eu aqui digo, devemos fazê-la manualmente. De realizar-se do modo mais rápido e silencioso possível, ocorrer sempre que possível antes do período das chuvas e fora da época de reprodução da ave e fauna. Portanto, por exemplo, neste momento não é permitido fazer estas intervenções. De 1 de março a 30 de junho, no nosso parecer, por causa das questões da ave e fauna, e depois, obviamente, de articulações que tivemos anteriormente com o ICNF, neste momento não é possível, não é permitido fazer este tipo de intervenções. Preservar a vegetação e a fauna autóctone, característica da região, portanto, promover a plantação de espécies autóctones, remover a vegetação exótica e invasora, efetuar-se uma margem de cada vez, não ser uma margem ao longo de muitos quilómetros e depois voltar para a outra margem, portanto, tentar fazer ali troços mais ou menos limitados, incluir a realização de cortes e podas de formação, evitar o corte total da vegetação, evitar a remoção da vegetação fixadora das margens, a importância de manter estes canais de escoamento, manter a geometria da secção e não linearizar a linha d'água, como já atrás disse, ter uma periodicidade entre 2 a 3 anos para permitir intervenções mais ligeiras. Este também é um dos grandes problemas. Todos nós sabemos que a vegetação cresce com rapidez, ainda mais nestas zonas, que são zonas onde a disponibilidade hídrica é maior, portanto a vegetação cresce com maior frequência, e muitas vezes as intervenções são feitas, muitas vezes até há programas e fundos comunitários, onde também já vou falar nisso, que podem ser aproveitados para estas intervenções, e depois, ao fim de pouco tempo, temos as coisas todas na mesma. Portanto, temos que pensar em intervenções, se calhar, cada vez mais ligeiras, mas mais frequentes. Sei que a teoria, mais uma vez, é difícil de pôr em prática, mas isto seria o ideal, fazer uma maior periodicidade, até os proprietários rurais, fazê-lo com maior periodicidade e intervenções menos radicais. Permitir que o material retirado possa ser separado e valorizado, e sempre que possível as intervenções deverão ser efetuadas de forma conjunta e em coordenação com diversos proprietários. Juntar associações de agricultores, organismos que possam se candidatar, por exemplo, aqui a um conjunto destas intervenções. A questão do material retirado, também é importante que ele não seja retirado e colocado na margem, porque depois vem a cheia, este material luminoso volta outra vez para a linha d'água e acaba por funcionar depois, muitas vezes, como barragem, como eu disse há pouco, e o efeito benéfico destas intervenções depois pode ter outros efeitos piores em termos de
de cheias, por exemplo, de rebentar essa estrutura. Portanto, esta nova abordagem, portanto, não destruir a vegetação fora do leito, não diminuir a rugosidade do leito de forma a não aumentar a velocidade de escoamento da água, não poluir as linhas de água para os seus sistemas vivos, não reduzir a diversidade de biótipos existentes, não uniformizar nem destruir o leito e as margens. Portanto, estes 5 pontos, se estivermos presentes nas intervenções, parece-me que a intervenção é bastante eficaz. Casos mais comuns, aqui uns exemplos. Muito desta minha apresentação está no nosso site da Agência Portuguesa do Ambiente. Eu sei que a sessão está a ser gravada, mas muitos destes slides eu retirei de lá e complementei alguns, mas muita desta informação está lá, portanto, quem quiser pode aceder. Portanto, a preservar são a nossa vegetação autóctone, os chopos, os salgueiros, os alheiros, as tamargueiras, os loendros, etc. Portanto, isto são espécies que devemos preservar. Portanto, os resíduos no leito e margens, como já disse, devemos retirar e encaminhar para destino final adequado. O material vegetal no leito, os ramos e árvores caídos devem ser removidos, portanto, porque impedem o normal escoamento das águas e depois o espraiamento de cheias. Os materiais de canas e de silvas devem ser retirados, desde que seja salvaguardada a estabilidade do talude. Neste caso, há quem obviamente, isto que vou dizer é um pouco polémico, mas pode ser que nós permitimos a aplicação de glifosato após o corte, porque entendemos que, de acordo com o trabalho que fizemos previamente, que era preferível e que não era assim tão nefasto quanto isso, portanto, permitimos a aplicação de glifosato. Depois, a vegetação infestante no leito, sem acumulação excessiva de sedimento, devemos verificar as condições de escoamento e avaliar, junto à Agência Portuguesa do Ambiente, a necessidade de intervir e a forma de atuação. O rio tem vegetação herbácea com acumulação de sedimentos, devemos afirmar e avaliar junto à APA a necessidade de... Portanto, nós estaremos, na maior parte, como destas, o que fazer, nas várias situações, estamos disponíveis, podem nos contactar através preferencialmente correio eletrónico. Obviamente nós não somos projetistas, mas de qualquer maneira estamos certamente disponíveis para colaborar com a nossa experiência naquilo que entendemos que seja a melhor forma de atuar perante as situações. Isto é difícil arranjarmos aqui ou tipificar todas as situações que possam aparecer. Nós temos tentado participar e já vou falar um pouco sobre isso também em vários projetos, no sentido de temos aqui manuais mais ou menos disponíveis para as várias situações que podem ser tipificadas, mas estamos cientes que muitas vezes surgem situações inesperadas e que têm que ser objeto de uma avaliação mais cuidada, caso a caso e no local. O que é que, em termos de projetos, como eu falava, temos alguns projetos em que participámos, em que apoiámos financeiramente. Dou aqui alguns exemplos. Restauro ecológico de cursos de água na região hidrográfica do Rio Guadiana, Ribeira do Enxoé. É um projeto da Universidade de Évora, com Métodos Anos, também nós fomos beneficiários e cofinanciados pelo Alentejo 2020. Outro projeto, a reabilitação e valorização da rede hidrográfica das margens do Rio Mira. Todos estes projetos têm intervenções de tipo que podem ser, que nós apoiámos e validámos, são tudo projetos que tiveram as nossas autorizações e que podem servir de base para quem queira consultar e depois pôr em prática. Este é um projeto que foi desenvolvido pela EcoSalix no município de Odmira. Portanto, antes da empreitada, isto é o Rio Mira, portanto, isto é a montante de Odmira, e depois da empreitada ficou com este aspecto. Portanto, isto era uma zona com muitas canas, foi retirado, foi criada uma estrutura, foi colocada uma manta que impedisse que a vegetação se progredisse da mesma maneira. Mas depois, se quiserem saber mais pormenores, certamente que os projetistas estarão disponíveis para vos ajudar. Este é um projeto também, o CardImed, que recentemente nos foi apresentado,
o restauro da estação ribeirinha e montado um plano de ação para a resiliência climática no Alentejo Central. Este projeto vai ser desenvolvido na Ribeira da Caridade, em Reguengos de Monsaraz. Este projeto, aliás, quando nos desafiaram para participar para este webinar, também nos desafiaram para que existisse uma sessão prática. Estamos em articulação, no sentido de, daqui a uns meses, podemos fazer uma sessão no terreno para ver o que é que foi feito no âmbito deste projeto, nomeadamente no combate ao Arundo Donax. Portanto, é um corte, depois é uma tela que vai ser colocada e vamos ver como é que aquilo funciona. Certamente que em breve irá ser divulgada esta sessão prática e quem quiser, eu estou certo que os promotores deste projeto terão muito gosto em vos receber e todos no terreno. Muitas vezes estas coisas no terreno é que se vê, é que surgem os problemas em concreto. O que é que nós fazemos? Portanto, isto é o requerimento que eu estava a dizer. Portanto, quem queira fazer a limpeza e desobstrução da linha d'água pede um parecer sobre medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, preenche isto, junto ao título de propriedade, a planta de enquadramento, uma fotografia aérea e uma descrição da intervenção a realizar com a indicação das operações a efetuar e do equipamento e métodos a utilizar. Isto pode ser consultado, pode ser obtido em www.apambiente.pt e enviado para a RH respectiva. No nosso caso, o Alentejo, o nosso endereço de correio eletrónico é arhalt.geral@apambiente.pt. Mas depois mais próximo, se quiserem, depois nós podemos divulgar melhor este nosso endereço de correio eletrónico para quem quiser nos contactar. Até para colocarmos algumas questões mais específicas que não haja tempo, eventualmente, neste webinar. Este é o nosso parecer tipo. Este é o parecer que geralmente emitimos. Deverá ser mantido o traçado original da linha d'água. A intervenção não poderá coincidir com a época de produção da avifauna. Portanto, entre 1 de março e 30 de junho. Está autorizada a proceder à remoção dos sedimentos necessários no interior, bem como eliminar os elementos vegetais implantados no leito. No entanto, não é permitida a extração para fins comerciais, não é permitida a destruição das margens, excetuando a vegetação que vai excetuando os maciços de silvas ou canas. Portanto, é permitida a reação de podas, de condução correta. Isto é um parecer muito genérico, é o parecer tipo, o parecer tipo que nós emitimos neste tipo de situações quando nos é pedido uma medida de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, ou seja, uma limpeza e desobstrução de linha d'água. Apoios, certamente todos, isto custa muito dinheiro, como é que se faz, o que é que há disponível. Efetivamente, para particulares, não há propriamente, neste momento, nenhuma candidatura aberta. Haverá sim para a administração pública central, para a regional, para os municípios, serviços municipais, associações que tenham por fim e são desenvolver operações de gestão de riscos, entidades de natureza pública ou associativa sem fins lucrativos, mediante um protocolo. Nós estamos disponíveis para fazer alguns protocolos e temos este apoio, por exemplo, que é o ITI da água e ecossistemas da paisagem, Algarve e Alentejo. Agora, o problema é que este ITI da água tem uma área geográfica limitada. É só para as freguesias, para todas as freguesias dos concelhos de Ourique, Almodóvar e Mértola, e algumas de Castro Verde e Odmira, e para outras freguesias, eu aí não tenho bem conhecimento, do Algarve, norte do Algarve. Portanto, isto é um programa muito específico, de 825 mil euros, com um FEDER de 85%, portanto, com participação dos promotores será 15%, que apoia ações como a reabilitação e valorização da rede hidrográfica através da aplicação de soluções técnicas de engenharia natural. Portanto, aqui enquadra-se perfeitamente isto que estávamos aqui a falar da reabilitação de linhas de água. Mas esta, como eu disse, é muito específica para esta zona do Algarve e do Alentejo. Portanto, o sul do Alentejo, norte do Algarve. Sem ser este aviso, há outro aviso, que é a gestão da água e conservação de recursos hídricos, aí sim para todo o Alentejo, que foi aberto em 24 de março e está aberto até 31 de julho de 2025.
A intervenção de proteção de recursos hídricos e gestão de recursos hídricos da água contribuiu para aumentar a resiliência aos efeitos das secas, minimização dos riscos de cheias e inundações e a reabilitação e valorização da rede hidrográfica da região Alentejo. Portanto, temos aqui quais são as ações, reabilitação e valorização da rede hidrográfica através da aplicação de soluções técnicas de engenharia natural, ações de desassoreamento estrutural, obstrução e remodulação de material, recursos de águas e de albufeiras, a criação de espaços de inundação natural para a minimização dos impactos de cheias e inundações, prevenção da instalação e expansão de espécies invasoras nos recursos hídricos. Quais são as entidades beneficiárias? As do costume, e volto a dizer, outras entidades, mediante protocolo, outras formas de cooperação, com entidades referidas nas linhas e nós já fizemos algumas intervenções neste nível, estamos disponíveis para estudar outras possíveis eventuais parcerias. Obviamente que isto não será o local para o fazer. Contactem-nos, podemos discutir este assunto, juntarem-se associações. Por exemplo, eu lembro-me que há tempos fizemos uma com a Associação de Regantes do Roxo, que se juntou um conjunto de proprietários, que era necessário uma linha de água, que era necessário de ser limpa e desobstruída, a Ribeira do Roxo, foi a Ribeira do Roxo, e posteriormente arranjámos uma forma de fazer um protocolo e de fazer esta intervenção. Obviamente que aqui a dificuldade é sempre arranjar os 15% com participação nacional, mas há formas de o fazer. Por fim, também, este ITI da água para aquela zona que eu especifiquei tem outro aviso, 14 de março até 19 de dezembro, que também desassoreamentos, obstrução e remoção de material dos cursos de água. Este mais ligado para o desassoreamento, aqui é onde estamos a pensar, por exemplo, integrar uma ação de desassoreamento no Mariana, junto a Mértola, para permitir a navegação entre o Comarão e Mértola. Portanto, há aqui várias formas de o fazer. Repetindo o início, não há, neste momento, nenhum apoio comunitário disponível para particulares. Por isso, aqui a necessidade de se tentarem, quem queira fazê-lo, quem queira ter apoio, juntarem-se um conjunto de intervenientes para fazer estas intervenções. E recordar que a limpeza de linhas de água é obrigatório. Se tiver em causa, então, a segurança de pessoas e bens, as entidades com competência de fiscalização podem e devem atuar. Portanto, no fundo, era isto. Eu só ver se consigo aqui apresentar só um segundo, só ver se eu consigo apresentar aqui um vídeo de uma intervenção que há pouco tempo me apresentaram, que tem a ver com uma roçadora que me pareceu muito eficaz para estas linhas de água de caráter torrencial. Não sei se... Ajudem-me lá se está a aparecer. Não, ainda está ainda está a partilha anterior. Está o PowerPoint sem ser em modo de partilha. É. Não, mas... Deixa-me lá ver se eu consigo. Agora já voltou à imagem. Pois. Não estou a conseguir, para não. Agora é capaz de estar a carregar. É capaz de estar a carregar. Isto não é fácil. Mas ainda não. Isto não está fácil. Não. Agora acho que sim. Esta já está a ver. Agora tá? já. Agora sim. Já está. Esta pareceu-me aqui uma solução, uma máquina pouco pesada e bastante eficaz, por exemplo, para a limpeza da vegetação mais rasteira. O que me dizem é que esta máquina também serve para silvados. Como veem, isto é uma linha de água daquelas de caráter torrencial, para retirar canas, para essas coisas. Portanto, isto parece que é pouco pesado, destrói pouca margem, pode ser uma solução eficaz. Sim, senhora, disponível para o que pretenderem agora, para perguntas. Já sei que
Espero que não sejam muitas, espero que tenha abordado a maior parte das questões que me querem perguntar, mas estou disponível para aquilo que pretenderem, obviamente. Muito obrigado. Obrigada, Rui. Creio que me estão a ouvir, certo? Obrigada pela sua apresentação.